Olá, hoje eu trago pra vocês os melhores e piores episódios de Angry Birds Toons. E a ordem vocês já sabem, né? Primeiro os bons e depois os ruins. Mas então, quem deu a sugestão estará na descrição. Chega de enrolação e vamos lá! 10. Eggs Day Out. Nesse episódio, o Red está tomando conta de seus ovos, só que acaba que um deles cai do ninho e vai parar numa cachoeira. Aí o Red tenta seguir atrás do ovo para poder colocá-lo de volta no seu ninho. Aí acaba que o ovo para num monte de lugares diferentes. Aí o Red tem que se virar. E também o problema maior é que muitos desses lugares estão envolvidos juntamente com os porcos. Aí então tem um momento que o ovo ele vai ser lançado numa catapulta pelos porcos sem mesmo perceber que é um ovo de verdade. Aí então o Red acaba também indo parar nessa catapulta para poder pegar o ovo de volta e ele consegue recuperar. Então, é um episódio que eu gostava bastante desde criança, pois tem possui até que um potencial bem legal. Ele também possui uma trama relativamente boa e também possui um bom clima de aventura. E sem falar que o Red pra mim é um dos melhores personagens dentro desse episódio. 9. Night Night Terrence. Então, nesse episódio, o Terrence, ele dorme e fica protegendo os ovos. Aí os porcos, eles tentam fazer de tudo pra pegar os ovos que estão em cima da cabeça dele, né? Só que eles muitas vezes falham nos seus planos, até que chega um ponto que eles tentam pegar os ovos que estão em cima do Terrence, só que o Terrence acaba rolando. E eles estão, tipo, no topo de uma colina, eles ficam no pico da colina. Aí o Terrence fica balançando de um lado para o outro e corre o risco deles acabarem caindo. Olha, algumas pessoas, assim, não gostam muito desse episódio porque consideram ele monótono, os planos dos porcos são terríveis, mas eu particularmente gosto porque de alguma forma eu considero ele engraçado e é um monótono, assim, que não me incomoda praticamente. 8. Catch of the Day. Nesse episódio, os porcos eles têm um plano de utilizar um lançador de desentupidor para que eles possam pegar os ovos. Só que o problema é que quem está tomando conta dos ovos são os 3 azuis, que então eles ficam tirando onda com a cara dos porcos, colocando um monte de objetos para eles pegarem e botarem no barco, até que chega o ponto que o porco do capacete ele fica revoltado. Aí então ele decide colocar o maior desentupidor nesse lançador para que ele possa pegar os ovos. Só que ele pega o Terrence, que é aquele pássaro gigante. Aí então ele fica puxando o barco e então ele fica, na verdade, pilotando, né, o barco, até que chega o ponto que o Terrence ele cai na água e o barco começa a afundar. Aí o porco do capacete tenta não se afogar utilizando uma boia, só que acaba que não dá certo. É um episódio até que bem engraçado, divertido, bem legal. Em geral é um episódio bem legal. 7. Sling Gosh 101. Nesse episódio, o Red está tomando conta dos ovos. Aí então eles vê os 3 azuis, eles brincando com o estilingue, só que tipo andando de skate, girando a corda do estilingue. Aí então o Red fala pra eles que eles não podem fazer isso, né? Eles têm que brincar do jeito certo, que é eles se lançando no estilingue. Só que então, quando o Red vai mostrar pra eles como é que se faz, ele vê os porcos tentando pegar os ovos. Ele é lançado pra 101 metros. Aí ele bate numa montanha e começa a imaginar que os 3 azuis estão apanhando pros porcos e que os ovos vão ser comidos pelo rei porco. Aí então ele vai até os ovos, só que está tudo bem, quando na verdade foram os azuis que bateram nos porcos. E termina o episódio com eles brincando no estilingue do jeito que os azuis estavam brincando como antes. Em geral é um episódio até que bem legal, ele é bem ok, ele podia ser muito ok, só que ele até que consegue ser bem cativante. 6. The Truth. Então, nesse episódio, o porco cozinheiro e outros porcos, eles têm a ideia de trollar o Bomb, o Chuck e o Red com uma espécie de piquenique falso para eles acharem que o porco cozinheiro virou do bem. Aí então, para poder o plano dar certo, o porco cozinheiro ele dá um bolo pro Bomb, pro Chuck e pro Red, só que com um sonífero. Aí então ele dá, né, bota o sonífero no bolo sem eles saberem, né, óbvio. Aí então ele dá pro Bomb, pro Chuck e pro Red, só que eles não dormem. Aí então o porco cozinheiro come esses bolos e ele acaba caindo no sono, porque o sonífero só funcionava para porcos. Aí os outros porcos que estavam dentro de uma cesta para poder disfarçar, o Bomb, o Chuck e o Red veem os porcos, só que eles decidem fazer o seguinte: eles pegam os porcos e fantasiam eles de Angry Birds e vão até o castelo do rei
aquele porco que está tendo um treinamento de tiro. Aí então os porcos fantasiados de Angry Birds são atingidos por todos os tiros deles. Então até que é um episódio bem engraçado, bem divertido. Eu particularmente gosto de ver os porcos se dando mal. 5. Green Pig Soup. Então, nesse episódio, os porcos, eles decidem se fantasiar de repolhos para que eles possam se esconder no meio da plantação da Matilda e ao mesmo tempo pegar os ovos. Só que acaba que 2 porcos acabam sendo descobertos pela Matilda. Quer dizer, a Matilda confunde com repolhos de verdade e guarda dentro de uma cesta para ela poder utilizar depois na sua sopa que ela tá preparando. Aí então um dos porcos, ele acaba encontrando uma abóbora e decide se fantasiar de abóbora e deixa a sua fantasia de repolho toda cheia de grama. Aí no momento que a Matilda vai amassar os repolhos, que ela havia pego, né, que são na verdade os porcos, eles se mexem porque eles não querem ser esmagados. Aí então a Matilda acaba descobrindo o porco que tá fantasiado de abóbora, que tava quase pegando os ovos. Aí então ela acaba descobrindo que os outros repolhos que se mexeram eram porcos também. Aí ela lança os porcos pra bem longe e eles comem suas fantasias. Então, é um episódio até que bem engraçado, bem divertido, sem falar que eu gostava bastante desse episódio quando eu era criança. 4. Treasure Hunt. Então, mais ou menos isso, como se diz. Então, nesse episódio, os porcos eles vão numa caça ao tesouro e basicamente isso. Claro que acontecem outras subtramas, mas esse é basicamente o enredo principal do episódio. Olha, até que o episódio ele consegue ser bem escrito, bem legal, bem divertido, tem vários momentos ótimos. Em geral, é um episódio muito bom. 3. Hypno Pigs. Então, nesse episódio, os porcos eles hipnotizam o Red para que ele possa dormir e eles possam pegar os ovos. Só que então os porcos eles começam a se aproveitar do que o Red está dormindo e não acorda para fazer diversas coisas, como por exemplo, utilizá-lo como pula-pula, usar seu bico como abridor de garrafas, cortar a sua sobrancelha para que eles possam fazer um bigode, usam também como gangorra, e sem falar que eles vestem o Red de mulher para poder tirar uma foto. Então chegou o ponto que eles mandam o Red para bem longe no estilingue. Aí quando eles acham que ele não vai voltar, eles se aproveitam para poder pegar os ovos. Só que então o Red acaba batendo em vários picos de montanhas. Aí ele acaba detonando os porcos e os porcos caem. E então o Red vê a bagunça toda, mas ele percebe que os ovos estão bem, então ele vê sua foto vestido de mulher junto com os porcos. Olha, é um episódio que eu gostava bastante quando eu era criança, e mesmo não gostando muito desse episódio como eu gostava antes, até que ele é um episódio bem engraçado. É meio louco, sim, mas até que é engraçado. 2. Crash Test Pigs. Então, nesse episódio, os porcos estão testando foguetes para que eles possam roubar os ovos dos pássaros. Então eles acabam fracassando em vários momentos e muitos porcos são feridos. Olha, apesar do humor ser meio fraco, o episódio até que consegue ser, de alguma forma, bem engraçado, divertido. E sem falar que eu achava esse episódio muito legal quando eu era criança. 1. Robotilda. Então, apesar que eu não colocaria esse episódio em primeiro, eu tô tentando, assim, a pessoa que deu a sugestão, deu a lista pronta. Mas então, nesse episódio, os porcos eles têm o plano de capturar a Matilda e utilizá-la e ter uma robô Matilda, por exemplo. Tipo, eles capturam a Matilda, aí tem os outros porcos que estão controlando uma Matilda robô para que eles possam pegar os ovos. Só que no meio do caminho, quando os porcos responsáveis por capturar a Matilda, um deles acaba se machucando e a Matilda trata de ser machucado. Então, todos os porcos que ficarão responsáveis por capturar a Matilda, eles começam a tratar a Matilda bem, tipo, eles começam a tratá-la como amiga e tudo mais, até que chega o ponto que a Matilda robô consegue pegar os ovos, né, sob o controle dos porcos. Então a Matilda vê a cena toda então ela vê que ela tá capturando os ovos, aí acaba que ela destrói o robô e todos os porcos começam a tratar o robô como é a Matilda de verdade. Olha, apesar que esse episódio é muito curto, é um episódio até que bem legal, tem uma premissa boa. Mas era como eu havia dito, ele é muito curto, sério, ele poderia ser muito maior. Mas agora vamos falar dos episódios que são ruins.
10. Dogzilla. Então, nesse episódio, um porco dá de presente um cachorrinho pra outro porco. Aí o porco ele fica com muito medo desse cachorrinho. Aí acaba que todos os porcos ficam com medo desse cachorrinho. Aí tratam ele como Godzilla. Até então que os porcos conseguem se livrar desse cachorrinho. Qual o problema desse episódio? Esse episódio ele é muito surtado, exagerado. E sem falar que os porcos é muito estranho eles terem medo de um simples cachorrinho e tratarem ele como um Godzilla. 9. Eating Out. Então, nesse episódio, o Bomb, o Chuck e o Red estão com fome. Então, a Matilda, ela tira férias e acaba que ela não faz comida pra eles. Aí, já como eles não sabem cozinhar direito, eles decidem comer várias coisas, tipo plantas venenosas, casca de árvore, pedras, cactos. Só que então eles conseguem avistar na fortaleza dos porcos, bolos. Aí, então, eles entram numa batalha pra poder pegar os bolos. Aí, depois da bagunça, eles só conseguem pegar o mísero cupcake que no final a Matilda come. Então, qual o problema desse episódio? Vou admitir que eu não gosto muito da personagem Matilda, por motivos pessoais. E sem falar que assim, o Bomb, o Chuck e o Red, eles sofrem pra caramba, eles morrem de fome. E como se não bastasse isso tudo, a Matilda tá lá, tipo, tirando férias. E como se não bastasse isso tudo, ela estraga o final deles, deixando eles com fome. É sério. E na minha opinião, esse é o pior episódio de todo o desenho. 8. Chuck It Out. Então, nesse episódio, o Chuck está treinando suas artes marciais, até que chega um ponto que numa dessas tentativas de treinar suas artes marciais, os ovos acabam rolando morro abaixo, aí os pássaros até conseguem, né, salvar os ovos. Aí então, por conta de cometido esse erro gigantesco, o Chuck ele decide fugir de casa e, né, viver isolado. Até que chegou, aí ele fica muito triste porque ele vê que os seus amigos estão totalmente felizes, né, tendo tudo de bom. Aí então ele percebe que os porcos estão roubando os ovos, aí então ele consegue salvar tudo. Então, qual o problema desse episódio? Olha, o Chuck ele sofre. Ele basicamente sofre. E sem falar que ao mesmo tempo ele é um personagem meio irritante nesse episódio. E desde quando eu era criança eu detestava esse episódio. 7. The Miracle of Life. Então, nesse episódio, o Chuck e o Red, eles são capturados pelos porcos para que eles possam gerar um ovo a partir do repolho. Só que eles escapam. Então, qual o problema desse episódio? Ele tem uma conectação sexual que não tem graça, a gente fica muito agoniado. E sem falar que os porcos eles são tão sem noção que não percebem que um ovo ele só pode ser concedido com um macho e uma fêmea, e não com dois machos, biologicamente falando, óbvio. 6. Hog Host. Então, nesse episódio, um porco está fazendo marshmallow, só que ele acaba botando fogo. Aí chega a brigada de bombeiros para tentar apagar o incêndio. Só que eles pioram a situação, chega até a passar por uma casa, eles queimam essa casa e também acabam queimando toda a cidade. Então, qual o problema desse episódio? Eles tentam imitar aquelas comédias de palhaço de bombeiros, só que, sério, vou admitir que quando eu era criança eu até achava esse episódio engraçado, mas depois eu fui percebendo que esse episódio é bem ridículo, porque sério, os porcos eles são bombeiros muito incompetentes. Onde já se viu o bombeiro tentar apagar incêndio e piorar um incêndio ainda mais? 5. Thunder Chuck. Então, nesse episódio, o Chuck está tentando defender os ovos. Aí então os porcos eles decidem se aproveitar do Chuck e ter a ilusão de trovões e que vai chover. Aí então o Chuck ele fica morrendo de medo. Aí então quando o porco do capacete vai pegar os ovos, ele acaba sendo atingido por um raio. Aí então os outros porcos também são atingidos por um raio. Aí começa a chover. Aí então o Chuck ele consegue recuperar os ovos. Então, qual o problema desse episódio? O Chuck ele é um medroso nesse episódio, ele é um medroso que você não ri, e sem falar que o episódio é muito fraco e sem graça. 4. Stalker. Então, nesse episódio, o rei dos porcos, ele é perseguido por um vendedor de cachorro quente. Aí ele começa a ficar numa paranoia. Só que é revelado que esse vendedor de cachorro quente tinha toque, tinha que limpar uma sujeira atrás do rei dos porcos. Qual o problema desse episódio? Olha, ele parece ser bem igual com o episódio Refeição Grosseira de Bob Esponja. Agora eu não sei se ele veio antes ou depois desse episódio, mas o maior problema mesmo é que, tipo, o design do vendedor de cachorro quente é um pouco desconfortável de se ver. 3. Short and Special. Então,
porco, ele quer ir muito na montanha-russa, só que ele é pequeno demais. Aí então ele tenta de tudo pra poder ir na montanha-russa, aí ele acaba se machucando, só que no final ele consegue ir na montanha-russa porque o galo da sua cabeça deixou ele maior. Qual o problema desse episódio? Torture porn. O porco é torturado, uma tortura num desenho infantil. 2. Sink or Swim. Então, nesse episódio, o Red está se sentindo excluído pelos seus amigos porque eles estão na água e ele tem medo de água e ele afunda que nem uma pedra. Aí então, ele tenta ao máximo superar esse medo de água dele, só que ele acaba só conseguindo superar quando os porcos tentam roubar os ovos. Quer dizer, superar entre aspas, porque logo após ter salvo os ovos, ele acaba afundando no final do episódio. Qual o problema desse episódio? Olha, sinceramente, eu acho que esse jeito que o Red está tentando vencer seu trauma não é assim que se resolve. Trauma não se resolve assim da noite pro dia. E sem falar que o roteiro é muito fraco. 1. Garden with Terence. Então, nesse episódio, a Matilda, ela tem um jardim com o qual é apaixonada, porém o Terence, sem motivo nenhum, aparece no jardim e fica bloqueando o sol para as plantas e elas acabam murchando. Aí a Matilda, ela tenta de tudo para poder tirar o Terence da luz do sol, só que acaba que não adianta. Aí chega até um ponto que ela usa explosivos para poder acabar com o Terence, só que não funciona. Aí a Matilda, ela tem a ideia de plantar o seu jardim em cima do Terence, o que deixa até ele feliz. Mas qual o problema desse episódio? Além do Terence não tá fazendo porcaria nenhuma, não tem razão pra ele tá parado ali, a Matilda, ela literalmente tenta matar o Terence, já que ele não se mexe, vamos matá-lo. Bônus, Cordon Bleu. Então, nesse episódio a Matilda, ela faz uma sopa com um monte de coisas, tipo insetos. Literalmente isso. A sopa é feita literalmente disso, feita de insetos. Aí então o Red acaba tomando, só que a sopa ela é péssima. Aí os outros pássaros, eles tentam ao máximo fingir que tomaram a sopa. Aí então a Matilda ela fica triste porque ela percebe que os pássaros não gostam de sua sopa. Aí então ela decide jogar sua sopa fora. Aí ela acaba acidentalmente jogando a sopa em cima dos porcos, que acham a sopa dela maravilhosa, e a Matilda fica feliz. Então, por que o episódio é ruim? Ele, pra ser sincero, além de ser bem sem graça, é sério, ele é muito sem graça, ele também é muito nojento. E sem falar que, tipo, como é que a Matilda não sabia que sua sopa era péssima? Será que ela não tentou experimentar antes de ver? É por isso que o episódio é ruim. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso tudo por hoje, tchau.